Em 1903, o New York Times publicou uma previsão chocante. Levaríamos 10 milhões de anos para construir um avião. Menos de 70 dias depois, os irmãos Wright já faziam seus primeiros voos. E menos de 70 anos depois, em 1969, a humanidade pisava na Lua. Esse salto histórico mostra como a evolução tecnológica acontece de forma exponencial, muito além daquilo que podemos imaginar. Agora, projete isso para o futuro. O que podemos conquistar até 2100? Em 2024, o Google revelou o chip Willow, o processador mais poderoso da história. Ele consegue resolver problemas que os computadores mais avançados levariam milhões de anos para concluir, em apenas alguns minutos. Mas não é só isso. Pesquisadores já especulam que esses chips serão capazes de simular sistemas complexos do universo, prever mudanças climáticas catastróficas e até sugerir soluções para doenças ainda incuráveis. E o mais impressionante? O Willow pode ser usado para criar simulações hiperrealistas de civilizações alienígenas, combinando dados astronômicos, biológicos e físicos. Isso significa que pela primeira vez na história, poderemos antecipar como a vida poderia existir em planetas distantes, antes mesmo de encontrá-la. Além disso, a inteligência artificial que opera nesses chips está aprendendo de forma contínua e autônoma. Enquanto você assiste a este vídeo, ela já está analisando todos os registros públicos, pesquisas científicas e dados históricos para prever acontecimentos futuros com precisão nunca vista. Imagine ter ao alcance de um clique uma espécie de oráculo tecnológico, capaz de estimar não apenas tendências econômicas ou políticas, mas também as evoluções da própria humanidade. E o mais fascinante, se o avanço continuar nesse ritmo, em apenas algumas décadas, a linha entre humanos e máquinas poderá começar a se confundir. A capacidade de aprender, criar e solucionar problemas de forma super-humana estará nas mãos de tecnologias que hoje ainda parecem ficção científica. Em 2025, espera-se o lançamento do jogo mais caro da história, GTA 6, mas o impacto real não estará só no entretenimento. Esse será o primeiro jogo desenvolvido com integração total de inteligência artificial avançada, capaz de criar mundos dinâmicos que se adaptam a cada escolha do jogador. Cada cidade, cada NPC reagirá de forma única, tornando impossível repetir experiências iguais. Isso significa que, em breve, aprender, treinar habilidades e até experimentar profissões dentro de jogos será quase indistinguível da realidade. Pouco tempo depois, a Jeddah Tower, projetada para ser o maior prédio do mundo, atingirá 1 quilômetro de altura, no meio do deserto saudita, rodeada por uma cidade inteligente autossustentável. Mas não é só um arranha-céu. Ela será equipada com sistemas de energia autônoma, inteligência artificial para gerenciamento urbano e drones capazes de entregar suprimentos ou monitorar emergências em segundos. A cidade inteira funcionará como um organismo vivo, mostrando como arquitetura e tecnologia podem se unir para criar ambientes quase inteligentes por si mesmos. Em 2029, o telescópio Magalhães será inaugurado no Chile, prometendo ser 200 vezes mais potente que qualquer outro telescópio atual. Mas o que torna esse projeto verdadeiramente revolucionário é que ele não será apenas um observatório. Será um centro de detecção de sinais de vida extraterrestre e análise de exoplanetas em tempo real. O Brasil terá acesso a 4% do tempo do telescópio, permitindo que cientistas e até cidadãos curiosos possam observar o universo bebê, captando a luz emitida 100 milhões de anos após o Big Bang. É a primeira vez na história que teremos uma janela tão direta para os primórdios do cosmos. Enquanto isso, carne de laboratório começará a dominar os mercados em 2030. Mas o impacto vai além da alimentação. Ela simboliza a capacidade da ciência de substituir processos naturais por soluções tecnológicas eficientes, reduzindo drasticamente a emissão de gases, o consumo de água e a degradação ambiental. Ao mesmo tempo, os primeiros filmes inteiramente produzidos por inteligência artificial serão lançados, transformando a indústria do entretenimento e questionando até que ponto a criatividade humana pode ser replicada ou superada por máquinas. O mundo está prestes a entrar em uma nova era. Tecnologia, ciência e inteligência artificial se fundindo de maneiras que ainda estamos tentando compreender. Cada avanço que parecia impossível há apenas alguns anos, agora há poucos passos de se tornar realidade. Em 2031, algo simbólico acontecerá. Nenhum humano estará desconectado. Satélites como a Starlink, junto com projetos da Amazon, Huawei e até iniciativas estatais, vão levar a internet para absolutamente todos os lugares do planeta. Povoados isolados, pequenas ilhas, tribos na floresta e até pinguins na Antártida terão acesso à rede global. Isso parece incrível, mas levanta uma contradição. Quanto mais conectados, mais solitários nos tornamos. Pesquisas já apontam que o contato humano está diminuindo, enquanto a dependência emocional de telas aumenta. A Organização Mundial da Saúde já estima que até 2030, 20% da população mundial sofrerá de depressão ou ansiedade crônica, um salto gigantesco comparado aos 6% atuais. Isso significa
significa que 1 em cada 5 pessoas será refém de uma mente exausta, mesmo cercada por bilhões de conexões digitais. Mas o que realmente assusta é o próximo passo. Em 2032, começam as primeiras experiências de edição genética avançada em humanos. Hoje já conseguimos alterar a cor dos olhos, a altura ou até predisposições para certas doenças. Mas a revolução do CRISPR 4.0 vai muito além. Será possível editar genes para aumentar força, inteligência, resistência física e até retardar o envelhecimento. Sim, os primeiros mutantes vão nascer. Imagine uma criança programada para ser mais rápida, mais inteligente e mais saudável do que qualquer outra. Agora pense no abismo social que isso pode gerar. Apenas os ricos poderão pagar por tais alterações, criando uma nova divisão da humanidade, os naturais e os modificados. Esse é o ponto onde a ficção científica começa a se misturar com a realidade. O mundo se pergunta: será que estamos criando super-humanos ou os primeiros passos de uma nova espécie? Enquanto isso, outras marcas históricas acontecem em paralelo. A Sagrada Família, em Barcelona, finalmente será concluída após mais de 150 anos de construção, mostrando como um projeto humano pode atravessar gerações inteiras. Mas, em contraste, o comércio físico estará quase desaparecendo. Em 2033, estima-se que a maioria das lojas funcionará sem atendente, apenas com sistemas autônomos, IA e robôs que organizam, monitoram e vendem sem intervenção humana. Esse cenário abre espaço para uma nova crise: desemprego em massa. Profissões tradicionais serão substituídas tão rápido que governos terão de adotar medidas extremas, como a renda básica universal, onde cada cidadão recebe um valor mensal apenas para sobreviver. Mas isso também levanta uma pergunta perigosa: se as máquinas produzem, constroem, ensinam e até criam, qual será o papel do ser humano nesse novo mundo? E ainda há um detalhe curioso: cientistas de comunicação animal acreditam que com a evolução da inteligência artificial será possível traduzir latidos, miados, gritos de pássaros e até sons de baleias em palavras compreensíveis. Em outras palavras, dentro de poucos anos, você poderá conversar com seu cachorro. Pode parecer engraçado, mas imagine descobrir que seu animal de estimação não apenas entende você, como também pode discordar. A década de 2040 será lembrada como o grande ponto de virada da humanidade. Até aqui, falamos de avanços incríveis em tecnologia, genética e inteligência artificial. Mas tudo isso terá um preço, e ele começa a ser cobrado nesse período. O planeta vai estar à beira do colapso. Ondas de calor cada vez mais intensas vão transformar regiões inteiras em áreas inabitáveis. O Saara, por exemplo, pode se expandir até dobrar de tamanho, enquanto cidades costeiras, como Rio de Janeiro, Veneza e Nova York, terão que lutar contra o avanço do mar. Estima-se que até 300 milhões de pessoas sejam obrigadas a migrar, criando uma crise global sem precedentes: os refugiados climáticos. Mas enquanto a Terra sofre, os laboratórios florescem. Em 2045, uma nova revolução médica promete desafiar a própria biologia, a chamada medicina regenerativa total. Células tronco avançadas e nanorobôs capazes de reparar tecidos danificados vão transformar doenças fatais em simples inconvenientes. Infartos, Alzheimer, câncer, todos podem se tornar tratáveis com uma simples infusão de nanotecnologia. E é aqui que surge a pergunta que ninguém consegue responder: se podemos prolongar a vida quase indefinidamente, estamos prestes a nos tornar imortais? Empresas de tecnologia já investem bilhões nesse futuro. O projeto mais ambicioso é a chamada cópia digital da consciência, onde memórias e padrões cerebrais são mapeados e transferidos para sistemas artificiais. Imagine poder viver dentro de uma realidade virtual eterna ou até habitar um corpo biônico. Mas claro, isso divide opiniões. Será que essa versão digital ainda será você ou apenas uma cópia sem alma? Enquanto isso, a desigualdade aumenta. Se antes apenas os ricos podiam editar genes, agora serão eles os primeiros a conquistar a longevidade extrema, um mundo de bilionários quase eternos, enquanto o resto da população luta para sobreviver ao calor, às enchentes e à fome. Essa disparidade cria novos riscos: revoltas, guerras civis e até conflitos entre países que dominam tecnologias da vida e aqueles que não têm acesso. Alguns especialistas já chamam esse período de a Era da Guerra da Longevidade. E no meio desse caos, a inteligência artificial terá um papel duplo: de um lado, como aliada da medicina, ajudando a prever epidemias e salvar vidas; de outro, como ferramenta de vigilância, controle social e até manipulação de massas inteiras. Imagine um futuro em que você vive 150, 200 anos, mas cada decisão sua é rastreada, cada passo monitorado e cada pensamento influenciado por sistemas que você nem percebe. O dilema será cruel: vale a pena viver para sempre? Se a liberdade não existir, ao chegarmos em 2200, o mundo já não será nada parecido com o que conhecemos hoje. As fronteiras entre o humano, o biológico e o artificial terão se dissolvido de forma quase irreversível. A primeira grande transformação será a espacial. Com as tecnologias de propulsão baseadas em fusão nuclear e motores de dobra experimental, missões tripuladas poderão alcançar Próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra, em poucas décadas de viagem. O que parecia ficção científica em 2025 será a realidade no fim do século. Isso significa que a humanidade pode se tornar uma espécie múltipla
interplanetária, não apenas no sistema solar, mas em outros sistemas estelares. Enquanto isso, aqui na Terra, a linha entre homem e máquina desaparecerá. Já existirão humanos biônicos com órgãos substituídos por peças sintéticas, cérebros conectados a supercomputadores quânticos e até consciências carregadas em redes de servidores. Para alguns, a morte será apenas uma escolha, algo opcional, reversível. Mas essa conquista vem acompanhada de dilemas perturbadores. Quem controla a imortalidade? Será que uma mente digital ainda pode ser considerada humana? E se essas inteligências artificiais evoluírem além da nossa compreensão, criando sociedades próprias dentro de universos simulados? Alguns cientistas já prevêem que até 2100 a primeira superinteligência artificial autônoma pode surgir. Uma entidade com mais conhecimento e poder de decisão do que todos os cérebros humanos somados. E aqui entra a questão mais assustadora de todas. Será que essa inteligência ainda precisará de nós? Enquanto alguns acreditam que viveremos em uma era dourada, com energia limpa e limitada, cura para todas as doenças e viagens interplanetárias, outros alertam para o risco de a humanidade se tornar irrelevante diante de máquinas que não apenas pensam mais rápido, mas também criam e evoluem sozinhas. No melhor cenário, seremos uma civilização tipo IN, capaz de controlar toda a energia do planeta e projetar um futuro brilhante nas estrelas. No pior, 2200 pode marcar o último século da humanidade, substituída por algo novo, híbrido, talvez pós-humano. E a pergunta que ecoa é simples, mas arrepiante. Quando a história for contada em 2200, estaremos lendo sobre a evolução do homem ou sobre sua extinção?